Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Muito boa noite para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do Lotecando através das nossas redes sociais, dos nossos canais de interatividade. Anote aí, o nosso WhatsApp é o DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais, pelo Twitter, @se liga na antena, pelo facebook.com/antena esportiva, pelo Instagram, @rádio antena esportiva, pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que está disponível nas lojas de aplicativos Google Play e Apple Store, e você também pode participar do Lotecando através do nosso YouTube. Anota aí, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, dê o like nos nossos vídeos e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Um recado que eu tenho para passar para você, ouvinte do Lotecando, aqui na próxima quinta-feira o nosso programa vai ao ar às 6h30 da tarde. Portanto, vai ao ar mais cedo por conta da transmissão de Goiás e Flamengo pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir no som da Antena Esportiva, portanto, Lotecando na próxima quinta-feira, meia hora mais cedo, 6h30 da tarde. Muito bem, vamos então passar o que aconteceu na semana passada. O concurso 873, que foi muito complicado para os apostadores. Isso porque, vamos para os resultados, nenhuma aposta acertou 14 pontos e nenhum apostador acertou 13 pontos. Portanto, o concurso 874 está acumulado. A arrecadação total foi de R$ 1.926.805. R$ 1.926.805. Se você quiser saber o resultado do concurso 873, como ficaram as colunas e muito mais, você pode conferir no site loterias.caixa.gov.br. Repetindo para você, loterias.caixa.gov.br. A estimativa de prêmio para o concurso 874, portanto, acumulado, é de R$ 900 mil. Portanto, o prêmio quase chegando a 1 milhão neste final de semana. Isso para a galera que acertar 14 pontos. Lembrando que se houver mais de uma aposta vencedora, o prêmio será dividido. Então você tem até este sábado, 2h da tarde, para fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou no site loteriasonline.caixa.gov.br, loteriasonline.caixa.gov.br, e você também pode fazer a sua aposta no aplicativo Loterias Caixa, que está disponível apenas para dispositivos iOS. Em breve, a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar o aplicativo das Loterias Caixa para usuários do sistema operacional Android.
A aposta mínima para quem fizer a aposta física custa R$2. Aposta física nas casas lotéricas. O preço mínimo para quem fizer a aposta nos canais online das loterias Caixa é de R$30, já que você precisa, nos canais online, fornecer o número de cartão de crédito. Então, faça sua fezinha até sábado, 2 da tarde, e quem sabe você não fatura o prêmio estimado em R$900 mil. Vamos passar agora a programação do concurso 874. Papel e caneta na mão, para você anotar e você ficar sintonizado na Antena Esportiva para ouvir as nossas análises. Análises que tiveram ajuda do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que vem sendo referência em assunto de probabilidades no futebol. Vamos então para a programação. Jogo 1, Corinthians e Santos no sábado. Jogo 2, Cruzeiro e Fortaleza também no sábado. Jogo 3, Atlético Paranaense e Goiás no domingo. Jogo 4, Grêmio e Botafogo no domingo. Jogo 5, São Paulo e Atlético Mineiro no domingo. Jogo 6, Brasil de Pelotas e Cuiabá no sábado. Jogo 7, São Bento e Guarani no sábado. Jogo 8, Figueirense e Criciúma no sábado. Jogo 9, Ponte Preta e Vitória no domingo. Jogo 10, Ceará e Vasco da Gama no sábado. Jogo 11, Bahia e Internacional no sábado. Jogo 12, Fluminense e Chapecoense no sábado. Jogo 13, Avaí e Palmeiras no domingo. E jogo 14, Flamengo e CSA no domingo. Todos esses jogos vão ser destrinchados a partir de agora no som da Antena Esportiva, porque você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Jogo 1, Corinthians e Santos. Sábado, 5 da tarde, na Arena Corinthians, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o quinto colocado com 44 pontos, enquanto o Santos é o terceiro colocado com 51 pontos. Portanto, é um duelo que envolve duas equipes que estão na zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. O Corinthians tem uma campanha com 27 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 5 derrotas e 54% de aproveitamento. E o Santos tem 27 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 62% de aproveitamento. Na rodada passada, o Corinthians perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-1, conheceu a primeira derrota em casa no Brasileirão, e o Santos praticamente deu adeus às chances de título brasileiro ao perder para o Atlético Mineiro na Arena Independência em Belo Horizonte por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians não venceu. Acumulou 3 empates e 2 derrotas, e o time do técnico Fábio Carille já acumula uma sequência exatamente de 5 jogos sem conhecer a vitória. Já o Santos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 compromissos, sendo que o time do técnico Jorge Sampaoli deu uma escorregada nas rodadas anteriores e por isso deu praticamente adeus a qualquer chance de conquistar o campeonato nacional neste ano. O Corinthians é o quinto melhor mandante do Brasileirão, com 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota sofrida para o Cruzeiro na última rodada, e o Timão tem 69% de aproveitamento jogando em seus domínios. Já o Santos é um visitante incômodo, é o segundo melhor, com 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 50% de aproveitamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade de coluna 1, ou seja, de vitória do Corinthians, é de 27%, contra 34% de probabilidade de empate e 39% de probabilidade de vitória do Santos, ou seja, o Peixe levando um leve favoritismo para enfrentar o Corinthians no clássico que vai ser realizado neste domingo na Arena Corinthians. O Santos querendo se manter na zona de classificação para a fase de grupos da próxima Libertadores, e o Corinthians quer se recuperar
diante da torcida, já que vem de 5 jogos sem conhecer a vitória. Jogão de bola, Corinthians e Santos, jogo 1 do concurso 874 da Loteca. Vamos agora analisar o jogo 2, Cruzeiro e Fortaleza. Jogo interessantíssimo, hein? Sábado, 9 da noite no Mineirão, rodada 28 do Campeonato Brasileiro da Série A. Só uma correção, Corinthians e Santos vai ser no sábado e não no domingo, como acabei de falar. O Cruzeiro abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 28 pontos ganhos, 27 jogos, 6 vitórias, 10 empates, 11 derrotas e 34% de aproveitamento. Já o Fortaleza é o 14º com 31 pontos, 27 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 14 derrotas e 38% de aproveitamento. Portanto, a diferença entre as duas equipes é de apenas 3 pontos. O Cruzeiro pode igualar a pontuação do Fortaleza se conseguir a vitória. E o Cruzeiro que vai reencontrar Rogério Ceni, que treinou a equipe durante alguns jogos do Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil. O Rogério Ceni não conseguiu fazer com que a Raposa avançasse até a final da segunda maior competição do calendário do futebol nacional. Portanto, o Rogério Ceni, que agora é o treinador do Fortaleza, saiu muito mal do Cruzeiro e por isso vai ser um reencontro interessante, ainda mais no Mineirão. O Cruzeiro na rodada passada venceu o Corinthians fora de casa por 2-1 e o Fortaleza bateu o Grêmio na Arena Castelão, portanto diante da torcida, pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Raposa acumulou 2 vitórias e 2 empates. Já são 5 jogos sem saber o que é derrota e já são 2 vitórias seguidas do time mineiro. Já o Fortaleza, nos últimos 5 compromissos, acumulou 2 vitórias e 3 empates. Como mandante, o Cruzeiro faz a 4ª pior campanha, com 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 49% de aproveitamento. Já o tricolor cearense como visitante também não faz boa campanha, é o 15º com 13 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 8 derrotas e 23% de aproveitamento. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem probabilidade de 39% de vitória, contra 37% de probabilidade de dar coluna do meio e 24% de probabilidade de vitória do Fortaleza na coluna 2. Portanto, como eu falei, um duelo interessante, já que tem o reencontro do Rogério Ceni com o Cruzeiro e a Raposa querendo sair da zona de rebaixamento, vem embalada com 2 vitórias consecutivas e o técnico Abel Braga, portanto, dando jeito no pessoal, no elenco, que tem tudo para não cair de divisão nesta temporada. Jogo 3, Atlético Paranaense e Goiás. Domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 9º colocado com 39 pontos, 27 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 10 derrotas e 48% de aproveitamento. O Furacão, que não quer nada com a Hora do Brasil, já conquistou a Copa do Brasil, já está garantido na próxima Libertadores da América, não tem muito o que disputar no Brasileirão, o Atlético Paranaense. Já o Goiás vem logo atrás, é o 10º colocado com 38 pontos, 27 jogos, 11 vitórias, 5 empates, 11 derrotas e 46% de aproveitamento. O esmeraldino que faz campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Atlético Paranaense recebeu o Palmeiras na Arena da Baixada e empatou em 1-1.
praticamente tirando a chance do Palmeiras de conquistar o título. E o Goiás também ficou na coluna do meio na rodada passada, empatou com a Chapecoense na Arena Condá em 2-2. O Goiás que saiu perdendo por 2-0 para a Chape, mas aí foi recuperar e conseguiu arrancar um pontinho lá de Chapecó. O Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que a equipe do técnico Thiago Nunes vem de 2 jogos de invencibilidade. E o Goiás tem 3 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que o Goiás vem de 2 empates seguidos. Como mandante neste Brasileirão, o Atlético é o 10º com 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 59% de aproveitamento. E o Goiás é o 11º na tabela de visitantes, com 14 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas e 28% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, 39% de probabilidade de vitória do Atlético Paranaense na coluna 1, 34% de probabilidade de coluna do meio e 27% de probabilidade de coluna 2, ou seja, de vitória do Goiás. Portanto, você deve apostar na coluna 1, mas fique de olho na coluna do meio neste jogo 3 do concurso 874 da Loteca. Lembrando que o prêmio está acumulado em R$900 mil. Nenhum apostador acertou 14 jogos e nem 13 jogos, por isso o prêmio está acumulado e você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. Jogo 4, Grêmio e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, rodada 28 do Brasileirão Série A. E você tá vendo os ícones do computador, do celular, do YouTube e do Facebook, porque este jogo vai ter transmissão da Antena Esportiva. Você pode ouvir pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo da Antena Esportiva, pelo YouTube da Antena e também pelo facebook.com/Antena Esportiva. O Grêmio é o 7º colocado com 41 pontos, 27 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e 50% de aproveitamento. E o Fogão é o 13º com 33 pontos, 27 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 14 derrotas e 40% de aproveitamento. O Grêmio que disputou 2 jogos num intervalo de poucos dias. No final de semana, perdeu para o Fortaleza fora de casa por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro e pela Taça Libertadores da América acabou tomando uma surra do Flamengo, 5-0 no Maracanã, e o tricolor gaúcho acabou eliminado, dando adeus às chances de conquistar o tetracampeonato da competição internacional. Já o Botafogo folgou no meio de semana, mas na última segunda-feira entrou em campo pela rodada 27 e venceu o CSA por 2-1, jogando no Estádio Olímpico Newton Santos. O Grêmio, que nos últimos 5 jogos tem um ponto de interrogação aqui, mas esse ponto de interrogação pode ser substituído por derrota. Então já são 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 compromissos, sendo que o time do técnico Renato Gaúcho vem de 3 derrotas consecutivas. A fase tá ruim lá no Grêmio. E o Botafogo, por outro lado, vem de 2 vitórias e 2 derrotas, e 3 derrotas, 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, sendo que o time do técnico Alberto Valentim vem de um momento cambaleante no Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Alvinegro Carioca disputa até o final do ano. Como mandante, o tricolor gaúcho faz a 9ª campanha com 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 61% de aproveitamento.
E o Botafogo é o 13º na tabela de visitantes, com 14 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 9 derrotas e 26% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades da Universidade Federal de Minas Gerais, temos aí favoritismo para o Grêmio, 46% de chances de vitória, contra 35% de chances de coluna do meio e 19% de chances de vitória do Botafogo na coluna 2. Grêmio e Botafogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva a partir das 3h30 da tarde de domingo, pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube e pelo Facebook. Jogo 5, São Paulo e Atlético Mineiro, domingo 4 da tarde no Morumbi, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 4º colocado com 46 pontos, está na zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem, com 27 jogos, 12 vitórias, 10 empates, 5 derrotas e 56% de aproveitamento. Já o Galo é o 12º com 35 pontos e está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, 26 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 12 derrotas e 43% de aproveitamento. O São Paulo, que na rodada passada bateu o Avaí por 1-0 no Morumbi, e o Atlético Mineiro venceu o Santos por 2-0 na Arena Independência. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo do técnico Fernando Diniz acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Galo vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Galo, que vinha numa sequência negativa, acabou quebrando essa sequência justamente na última rodada, na vitória sobre o Santos. O São Paulo é o 6º na tabela de donos da casa do Brasileirão, com 14 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 1 derrota e 64% de aproveitamento. E o Galo, como visitante, é o 10º colocado com 13 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas e 31% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos aí uma chance de coluna 1 e também de coluna do meio. 41% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do São Paulo, 41% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória do Atlético Mineiro na coluna 2. Um jogo que é importante para as duas equipes. O São Paulo, que quer se manter na zona de classificação para a Libertadores de 2020, por enquanto é o 4º colocado. Se o campeonato terminasse hoje, estaria na fase de grupos. E o Atlético Mineiro, que quer se redimir da má sequência, continuar se redimindo, agora sob o comando do técnico Wagner Mancini, o Atlético Mineiro, que por enquanto está se classificando para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Saindo da Série A, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste concurso 874 da Loteca, temos os 10 jogos da rodada 28 da Série A e 4 jogos da rodada 31 do Brasileirão Série B. Começando então a fase de análises dos jogos da segundona do nosso Lotecando com o jogo 6. Brasil de Pelotas e Cuiabá. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O Brasil é o 12º com 38 pontos, 30 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 12 derrotas e 42% de aproveitamento. E o Cuiabá está logo à frente, 11º com 39 pontos, 29 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 10 derrotas e 44% de aproveitamento. Portanto, é um duelo de duas equipes bem próximas na tabela de classificação da segundona. O Brasil de Pelotas arrancou um empate em casa com o Sport em 0-0 na rodada anterior. Já o Cuiabá vem de vitória sobre o Guarani por 2-1 jogando na Arena Pantanal. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá
vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Cuiabá que quebrou a sequência de 4 jogos sem vencer justamente contra o Guarani na rodada passada. Como mandante, o Brasil de Pelotas é o 9º colocado com 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 53% de aproveitamento. E o Cuiabá ocupa a mesma posição na tabela de visitantes, 9º colocado com 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, temos aí uma alta probabilidade de coluna do meio. 47% de chances da partida terminar empatada contra 33% de probabilidade de vitória do Brasil de Pelotas na coluna 1 e 20% de probabilidade de vitória do Cuiabá na coluna 2. É um duelo das duas equipes que querem manter distância da zona de rebaixamento, já que a disputa para chegar no G4 para essas duas equipes no momento é muito complicada. Você participa do Lotecando através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode curtir as nossas redes sociais, Twitter, @se liga na antena, facebook.com/antena esportiva, Instagram, @rádio antena esportiva, site radioantenaesportiva.com, aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que você pode baixar na Google Play ou na Apple Store, e você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, o youtube.com/antena esportiva. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos, e também você no YouTube pode acompanhar as transmissões de jogos ao vivo. Vamos agora analisar o jogo 7, que tem como protagonistas São Bento e Guarani, jogo envolvendo duas equipes do interior paulista. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O São Bento, o São Bento, é o lanterna com 27 pontos. 30 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 17 derrotas e 30% de aproveitamento. O São Bento que está muito próximo de jogar a Série C do Brasileirão em 2020. Já o Guarani faz uma campanha de recuperação, já esteve na posição do São Bento e agora é o 13º com 35 pontos. 30 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 15 derrotas, 38% de aproveitamento para o campeão brasileiro da Série A em 1978. Na rodada passada, o São Bento perdeu para o Operário Ferroviário em Ponta Grossa por 2-1, e o Guarani também perdeu por 2-1 fora de casa, só que pro Cuiabá na Arena Pantanal. Nos últimos 5 jogos, o São Bento acumulou 1 vitória e 4 derrotas, sendo que a equipe de Sorocaba vem de 3 derrotas seguidas, e o Guarani vem de 2 vitórias e 3 derrotas, sendo que o Bugre perdeu as 2 últimas partidas que fez. Como mandante, o São Bento é o 17º colocado, com 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 42% de aproveitamento. O Guarani não faz boa campanha como visitante, é o 18º, com 15 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e 22% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade maior é de vitória do São Bento. 39% de chances de coluna 1 contra 32% de chances de coluna do meio e 29% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Guarani neste duelo de paulistas pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Lotecando. Aqui no som da Antena Esportiva tem a análise dos jogos
de 8 a 14 do concurso 874, que vai pagar um prêmio estimado em R$900 mil para quem acertar os 14 jogos. Não sai daí, voltamos já já. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes Senhor Sebastião e no Instagram Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Natan Sayun. R Final na Antena, terça às 7 da noite, com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. De volta no som da Antena Esportiva. Este é um novo jeito de fazer web rádio e você está acompanhando o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva, e você não aposta sem ouvir o Lotecando. Excepcionalmente, na próxima quinta-feira, o nosso programa vai ao ar meia hora mais cedo, às 6h30 da tarde, porque na sequência tem Goiás e Flamengo pela rodada 29 do Brasileirão Série A. Por isso, você vai ficar ligado no Lotecando na próxima quinta-feira, às 6h30 da tarde, no site, no aplicativo, no YouTube e no Facebook, já que as nossas jornadas antenadas começam meia hora antes da bola rolar. Goiás e Flamengo começa às 8 da noite da próxima quinta-feira e a jornada antenada começando, portanto, às 7h30
da noite. Você vai ouvir o Lotecando na próxima quinta-feira e logo na sequência vai ter Goiás e Flamengo. E tem outro jogo na quinta-feira também. Depois de Goiás e Flamengo, você vai ouvir Botafogo e Cruzeiro, já adiantando a programação da próxima semana no som da Antena Esportiva. Canais de interatividade, anote aí o WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você, DDD 21 96779 1335. Você também pode participar através do Twitter, @se liga na antena, pelo Instagram, @rádio antena, Instagram, @rádio antena esportiva, pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, e você pode ouvir o Lotecando e participar pelo facebook.com/Antena Esportiva e pelo youtube.com/Antena Esportiva. No bloco anterior, analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 874, que está acumulado. Tá valendo aí o prêmio de R$900 mil. E agora, neste bloco, vamos analisar os jogos de 9 a 14 da programação do concurso deste final de semana da Loteria Esportiva, tá certo? Vamos, então, começar o bloco analisando o jogo 8. Clássico catarinense entre Figueirense e Criciúma. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O Figueira é o 17º colocado com 31 pontos, 30 jogos, 6 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, com 34% de aproveitamento. O Figueira que abre a zona de rebaixamento, e o Criciúma também está na zona de rebaixamento, é o 19º com 29 pontos. 30 jogos, 6 vitórias, 11 empates, 13 derrotas e 32% de aproveitamento. É um duelo dos desesperados. Na rodada passada, o Figueirense bateu o Paraná Clube fora de casa por 1 a 0 e o Criciúma foi superado em casa no Heriberto Rilse pelo CRB por 1 a 0. O CRB, que é o melhor visitante, um dos melhores visitantes da Série B do Campeonato Brasileiro, já que o título de melhor visitante é do Red Bull Bragantino, que é o líder do campeonato. O Figueirense, nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que a equipe da capital catarinense vem de 2 jogos sem saber o que é derrota, 4 jogos, sem saber o que é derrota, já são 4 jogos de invencibilidade, e o Criciúma vem de uma fase muito ruim nos últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas. O Figueirense é o segundo pior mandante da Série B, com 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. E o Criciúma é o pior visitante da segundona, 14 jogos, 1 vitória, 5 empates, 8 derrotas e 19% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos uma promessa de jogo equilibrado, até porque as duas equipes estão na zona de rebaixamento e fazem campanhas muito ruins no Campeonato Brasileiro da Série B. 35% de chances de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 31% de chances de coluna 2. Portanto, um leve favoritismo para o Figueirense, mas fique de olho na coluna do meio, fique de olho no empate neste jogo que envolve duas equipes que estão com a corda no pescoço e que fazem o clássico catarinense da rodada 31 do Brasileirão da Série B. Jogo 9, mais um válido pela rodada 31 do Brasileirão da Série B, Ponte Preta e Vitória, domingo 4 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca é a 10ª colocada com 41 pontos, 30 jogos, 10 vitórias, 11 empates, 9 derrotas e 45% de aproveitamento. E o rubro-negro baiano é o 16º, está no limite da zona de rebaixamento com 33 pontos. 30 jogos, 8 vitórias, 9 empates, 13 derrotas e 36% de aproveitamento.
Na rodada passada, a Ponte empatou com o líder Red Bull Bragantino em 1-1 e o Vitória foi superado em casa pelo Londrina por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Ponte vem de uma vitória, 3 empates e 1 derrota, sendo que a equipe de Campinas acumula 4 jogos seguidos sem derrota e o Vitória vem de 2 triunfos, 2 empates e 1 derrota. O Vitória, com o perdão do trocadilho, não conhece a Vitória há 2 rodadas. Então, 1 empate e 1 derrota nos últimos 2 jogos para o time baiano. Como mandante, a Ponte Preta faz a 7ª melhor campanha, com 15 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 58% de aproveitamento. Já o Vitória, como visitante, é o 15º, com 15 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 8 derrotas e 29% de aproveitamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, temos aí uma alta probabilidade de coluna do meio. 43% de chances da partida terminar empatada contra 35% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória da Ponte Preta, e 22% de chances de coluna 2, ou seja, de triunfo do Vitória fora de casa. É um duelo que envolve um time que está no meio da tabela contra outro que beira a zona de rebaixamento. Portanto, a vitória é fundamental para as duas equipes neste jogo 9 do concurso 874 da Loteca. Não se esqueçam, próxima quinta-feira, Lotecando às 6h30 da tarde, começando meia hora mais cedo por conta das jornadas antenadas. Jogo 10, Ceará e Vasco da Gama, de volta à Série A do Brasileirão, sábado 5 da tarde na Arena Castelão, com transmissão da Antena Esportiva. O Vozão é o 15º com 29 pontos, 27 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 14 derrotas e 35% de aproveitamento. Já o Vasco é o 11º com 37 pontos, 27 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 10 derrotas e 45% de aproveitamento. O Vasco que vem embalado sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na rodada passada, as duas equipes conseguiram vitórias importantes fora de casa. O Ceará bateu o Bahia por 2-1 e o Vasco da Gama superou o Internacional por 1-0 no Beira-Rio, acabando com a invencibilidade do Colorado no Beira-Rio. O Ceará nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias e 3 derrotas, e o Vasco da Gama vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo que o Cruz Maltino vem de 4 jogos sem conhecer a derrota e vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante, o Ceará é o 15º, com 13 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 54% de aproveitamento. E o Vascão, como visitante, é o 8º, com 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos uma chance de coluna 2. Alta chance de coluna 2 com relação à comparação com as outras possibilidades. 36% de probabilidade de vitória do Vasco da Gama contra 33% de chances de empate e 31% de chances de vitória do Ceará na coluna 1. Portanto, Ceará e Vasco da Gama você pode acompanhar no som da Antena Esportiva neste sábado a partir das 4h30 da tarde pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube e pelo Facebook. Jogo 11, Bahia e Internacional, que se enfrentam neste sábado às 7 da noite na Arena Fonte Nova pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O tricolor baiano é o 8º colocado com 41 pontos, sonha com a vaga na Libertadores da América,
27 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e 50% de aproveitamento. Já o Internacional é o sexto colocado com 42 pontos e está na zona de classificação para a Libertadores, 27 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 9 derrotas e 51% de aproveitamento. As duas equipes que vêm de derrota. O Bahia perdeu em casa para o Ceará por 2-1 e o Inter foi superado pelo Vasco da Gama no Beira-Rio por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Bahia vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, e o Internacional vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Internacional que vai estrear o técnico Zé Ricardo justamente contra o Bahia. Como mandante, o tricolor baiano é o 8º com 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 59% de aproveitamento. E o Inter, como visitante, é apenas o 12º colocado com 13 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas e 28% de aproveitamento. De acordo com a UFMG, 37% de chances de vitória do Bahia contra 33% de chances de empate e 30% de chances de vitória do Internacional num jogo que vale a recuperação para as duas equipes que sonham em disputar a Libertadores no ano que vem. O Bahia, que é comandado pelo técnico Roger Machado, faz até uma boa campanha quando joga no estado da Bahia, e o Internacional, que como visitante precisa melhorar o desempenho se quiser continuar na zona de classificação para a Libertadores de 2020. Jogo 12, Fluminense e Chapecoense. Sábado, 7h30 da noite no Maracanã, pela rodada 28 do Brasileirão Série A, com cobertura total da Antena Esportiva. Nossa equipe estará no Maracanã para levar até você todos os detalhes deste jogão de bola. Muito bem, o tricolor das Laranjeiras é o 16º com 29 pontos, está à beira da zona de rebaixamento, 27 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 14 derrotas e 35% de aproveitamento. Já a Chape é a 19ª colocada com 17 pontos, 27 jogos, 3 vitórias, 8 empates, 16 derrotas e 20% de aproveitamento. O Fluminense, na rodada passada, perdeu para o Flamengo por 2-0 no clássico Fla-Flu, que você acompanhou na Antena Esportiva, e a Chapecoense recebeu o Goiás na Arena Condá e ficou no empate em 2-2, a Chape que começou a partida vencendo por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, sendo que o time comandado pelo Marcão vem de 2 derrotas seguidas, e a Chapecoense, que não sabe o que é vencer desde o primeiro turno, nos últimos 5 jogos acumulou 2 empates e 3 derrotas. O Fluminense, como mandante, faz a terceira pior campanha, com 14 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas e apenas 43% de aproveitamento. E a Chapecoense, como visitante, faz a segunda pior campanha, com 13 jogos, 1 vitória, 3 empates, 9 derrotas e apenas 15% de aproveitamento. O Fluminense que o Fluminense que historicamente é freguês da Chapecoense, mas de acordo com a UFMG, o Fluminense tem grande chance de acabar com essa freguesia. 46% de chances de vitória do tricolor na coluna 1, contra 27% de chances de empate e 26% de chances de vitória do Verdão do Oeste, jogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva. Fluminense e Chapecoense. Vamos agora analisar o jogo 13 do concurso 874 da Loteca, que tem prêmio estimado em R$900 mil.
Avaí e Palmeiras, que se enfrentam no domingo às 6 da tarde na ressacada pela rodada 28 do Brasileirão Série A. O Avaí é o lanterna com 17 pontos, 27 jogos, 3 vitórias, 8 empates, 16 derrotas e 20% de aproveitamento. Já o Palmeiras é o vice-líder com 54 pontos, 27 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 3 derrotas e 66% de aproveitamento. O Avaí, que vem de derrota para o São Paulo fora de casa por 1-0, e o Palmeiras, que empatou com o Atlético Paranaense em 1-1 lá no Sintético Paranaense, na Arena da Baixada. O Avaí, que não vence há muito tempo, nos últimos 5 jogos acumulou 1 empate e 4 derrotas, sendo que a equipe catarinense vem de 3 derrotas seguidas. Já o Palmeiras, que se distanciou do Flamengo, a vantagem do Mengão neste momento é de 10 pontos, e o Palmeiras, que quer continuar com o sonho de conquistar pela segunda vez seguida o título nacional. Mas nos últimos 5 jogos, o Verdão acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Avaí é o pior mandante do Brasileirão Série A, com 13 jogos, 1 vitória, 7 empates e 5 derrotas, 26% de aproveitamento. E o Palmeiras é um visitante incômodo, é o terceiro com 14 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e 50% de aproveitamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos aí uma grande chance do jogo terminar empatado. 50% de chances de coluna do meio contra 38% de chances de vitória do Palmeiras e 12% de chance de vitória do Avaí na coluna 2, ou seja, você apostador tem que ficar de olho na coluna do meio e na coluna 2, ou seja, no empate e na vitória do Palmeiras, mas na minha opinião o Palmeiras é o favorito, já que o Avaí, na minha visão, está moribundo, praticamente já está na Série B em 2020. Para encerrar nossa fase de análises, vamos para o jogo 14, Flamengo e CSA, domingo 7 da noite no Maracanã, pela rodada 28 do Brasileirão Série A, com cobertura total da Antena Esportiva. Você pode conferir esta partida pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube e pelo Facebook. O Mengão é o líder com 64 pontos, 27 jogos, 20 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 79% de aproveitamento. E o CSA é o 18º com 26 pontos. 27 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 13 derrotas e 32% de aproveitamento. O Flamengo, que vem de 2 vitórias num espaço curto de dias. O Mengão bateu o Fluminense por 2-0 no Fla-Flu no último final de semana e na quarta-feira passada, portanto ontem, bateu o Grêmio por 5-0 e está na final da Taça Libertadores da América, vai enfrentar o River Plate no dia 23 de novembro em Santiago, no Chile. Já o CSA vai fazendo aí um mini campeonato carioca, já que vai enfrentar o Flamengo no domingo e na rodada passada enfrentou o Botafogo no Estádio Olímpico Newton Santos e perdeu por 2-1. O Flamengo, que não perde uma partida há muito tempo, vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Então o Flamengo voando sob a batuta do técnico Jorge Jesus. E o CSA vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, sendo que a equipe do técnico Argel Fuchs não vence há 3 rodadas. O Flamengo é o melhor mandante do Brasileirão, com 13 jogos, 12 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até aqui, com 95% de aproveitamento. Impressionante a campanha do Flamengo quando joga no Maracanã. E o CSA, por outro lado, é o pior visitante, com 13 jogos, apenas 1 vitória, 3 empates, 9 derrotas e 15% de aproveitamento.
Mas vale a observação, porque a única vitória do CSA fora de casa neste Brasileirão foi no Maracanã. O CSA que bateu o Fluminense na ocasião por 1-0, mas nos outros jogos o CSA não se deu bem jogando como visitante neste Campeonato Brasileiro. Então, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, temos aí uma grande chance de coluna 1. Você deve apostar Flamengo de olhos fechados. 65% de probabilidade de vitória do Flamengo na coluna 1, 28% de probabilidade de coluna do meio e apenas 7% de probabilidade de vitória do CSA na coluna 2. Portanto, o Flamengo voando, Flamengo com moral, classificado para a final da Taça Libertadores da América, inclusive atropelando o Grêmio como se fosse um rolo compressor, e o CSA, que por outro lado quer escapar da zona de rebaixamento, mas vai ter uma difícil missão pela frente. Flamengo e CSA que você vai conferir na Antena Esportiva no domingo às 7 horas da noite. Muito bem, você ouviu a análise de todos os jogos da programação do concurso 874 e agora nós vamos repassar a programação para você que está ligado no Lotecando no som da Antena Esportiva. Jogo 1, Corinthians e Santos no sábado. Jogo 2, Cruzeiro e Fortaleza no sábado. Jogo 3, Atlético Paranaense e Goiás no domingo. Jogo 4, Grêmio e Botafogo no domingo. Jogo 5, São Paulo e Atlético Mineiro no domingo. Jogo 6, Brasil de Pelotas e Cuiabá no sábado. Jogo 7, São Bento e Guarani no sábado. Jogo 8, Figueirense e Criciúma no sábado. Jogo 9, Ponte Preta e Vitória no domingo. Jogo 10, Ceará e Vasco da Gama no sábado. Jogo 11, Bahia e Internacional no sábado. Jogo 12, Fluminense e Chapecoense no sábado. Jogo 13, Avaí e Palmeiras no domingo. Jogo 14, Flamengo e CSA no domingo. Lembrando que o concurso 874 tem prêmio estimado em R$900 mil para quem acertar os 14 pontos e você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou no site loteriasonline.caixa.gov.br ou até mesmo no aplicativo Loterias Caixa, que neste momento está disponível apenas para iOS. Em breve a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar também para usuários da Google Play, ou seja, na loja Google Play para usuários do Android. Você pode fazer a sua aposta até sábado, 2 horas da tarde. A aposta mínima na casa lotérica custa R$2. A aposta mínima nos canais online custa R$30. É isso, galera. Desejando a você boa sorte neste concurso 874. Que você faça uma boa aposta e que você, pelo menos, fature o prêmio com 13 pontos. Lembrando que você na loteca pode ganhar com 13 ou 14 pontos. Se você errar apenas um jogo dos 14 da programação, você consegue faturar uma graninha. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando no som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência, a mais completa análise dos concursos da Loteca no YouTube e no Facebook e o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteria Esportiva. Fique ligado no som da Antena Esportiva porque vem muita coisa por aí neste final de semana e você pode acompanhar toda a nossa programação no site, no aplicativo, no YouTube e também no facebook.com/Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva.
21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes Senhor Sebastião e no Instagram Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Natan Sayun. R Final na Antena, terça às 7 da noite, com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saude.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.